Olá pessoal, bem-vindos ao mais um vídeo aula. Agora nós vamos estar falando sobre distribuição de tensões, tá? Mas agora em casos particulares em três dimensões, tá? Basicamente nós vamos estar falando de dois casos particulares, bem restritos o seu uso, tá? Mas eu queria só exemplificar até para a gente comparar quando a gente estiver fazendo uns exercícios mais complexos, tá? Ah, então, o primeiro caso que eu queria apresentar para vocês é o caso de um carregamento em uma área circular. Tá? Então, imaginando que a gente tem um carregamento em uma área, carregamento uniformemente distribuído em uma área circular, tá? E lembrando, pessoal, que todos os casos aqui que a gente está fazendo é como se fosse uma fundação flexível, tá? Em que as tensões permanecem constantes na área do carregamento, tá? Se eu tivesse uma fundação rígida, tá? Essas minhas tensões não seriam uniformemente distribuídas, tá? Isso aí fica um pouco mais avançado, ficaria para outro curso, tá, pessoal? Um curso pós-graduação, alguma coisa do tipo assim, tá? Nesse curso de Mecânica dos Solos 2 básico da graduação, nós vamos imaginar que o carregamento aqui é uniformemente distribuído, tá bom? Ah, e aí é o seguinte, tá? Novamente, partindo da solução de Boussinet, tá? Lembrando que Boussinet, a equação sigma z é igual a 3 sobre 2π vezes a carga pontual, vamos chamar aqui de Qzão, tá? Poderia ser P, né? Vezes z ao cubo, dividido por R, ou L, né? Eu estava falando em L, né, em termos de mas fica aqui R, a quinta, tá? Esse R é isso daqui, né, pessoal? Raiz disso daqui de dentro. Aqui. Por isso que fica elevado a 5 sobre 2, tá? Porque o R é raiz disso daqui, tá? De R ao quadrado mais E ao quadrado, tá? Aí, partindo da hipótese que eu vou dividir essa minha área circular nessas minhas áreazinhas DA, de área DA, tá? Essa minha carga aqui seria, na verdade, Qzinho, que seria o carregamento distribuído, vezes DA, tá? Sendo que acontece, eu não tenho só apenas uma áreazinha DA dessa, eu tenho várias áreas DA. Então, na verdade, eu estaria trabalhando aqui com DZ, tá? Isso aqui seria um D sigma Z. Isso aqui seria a tensão devido a um pequeno elemento aqui de A. Quanto mais a gente discretizar, né, mais próximo tende do resultado exato. Então, se a gente integrar, que seria, no caso, elementos infinitesimais, ou seja, próximo do infinito de tão pequeno, ou seja, infinitamente pequeno, tá? Se nós pegarmos dz, então, e integrar, tá? Dz na área, tá bom? E aí, quando eu falo área aqui, lembrando que a gente está em coordenadas polares, tá? Para esse caso de R e θ, né? A área que está em coordenadas polares. Então, essa minha área aqui, dA, tá? Seria quem? Seria R de θ dr, né? Esse seria o meu dA. Né? E aí, nesse sentido, eu teria que, no final das contas, tá? Que isso seria integral de 0 a 2π, ou, perdão, de 0, tanto faz. A ordem acredito que tanto faz, mas vamos botar aqui 0 a r, tá? Integral de 0 a 2π, e aqui eu teria 3 vezes z ao cubo, vezes Qzinho, vezes r de θ dr, tá? Dividido por 2π vezes r a quinta, tá? Vezes r a quinta. Beleza? Então essa seria a nossa integral aqui. Vamos integrar primeiro em dθ e depois em dr, tá? Depois em dr. Bom, acho que ficou clara a ideia aí, tá? Prosseguindo com esses cálculos aqui, aí seria, vocês podem fazer em casa, tentar fazer em casa se quiser. Se não conseguir, vocês vêm falar comigo, tá? Mas prosseguindo com esses cálculos aqui, vocês vão obter, ó, que sigma z é igual a essa equação aqui, tá? Agora percebam,
a gente está falando não de um sigma z em função de x, y, z. Isso aqui não é verdade mais. Agora esse meu sigma z só depende de z, tá? Só depende de z. Só tem o z como variável. B é o raio da circunferência, tá? E aí eu botei R aqui, eu vou botar de 0 a B, tá? De 0 a B. Então, R é o raio da B é o raio da circunferência, é um valor determinado. Apenas Z que é uma variável aqui, tá? E como assim, professor? Então a gente está calculando a tensão onde? A gente está calculando a tensão só no centro dessa circunferência, tá? Ou seja, alinhado com o centro da circunferência. Em qualquer ponto Z, mas alinhado com o centro da circunferência. Bom, aí você já deve ter concluído, né, pessoal, que é uma situação bem limitada, né? Bem limitada. Porque eu não consigo, a partir dessa integração, determinar uma equação genérica, geral, para qualquer ponto x, y, z. Não consigo, tá? Eu consigo apenas no ponto central da circunferência. Ah, professor, se eu quisesse outro ponto, tá? Você pode integrar de uma maneira diferente dessa e encontrar outro ponto, tá? Como alguns autores fizeram, tá? Só que você só consegue encontrar essas tensões de forma pontual. Tá? Você precisa escolher um x e um y para determinar aí, tá? Ah, tá certo, professor. Mas e aí? Qual a solução prática? Bom, antes, sem computador, a solução era ábaco e tabela. Tá? Ábaco e tabela. Vou apresentar daqui a pouco algumas. Tá? E existem vários autores que trabalharam com vários ábacos e várias tabelas. Aí vai depender do autor que você selecionar. Tá? Nós não vamos nos preocupar aqui nesse curso com isso, porque na prática, hoje em dia, tá? Seria perda de tempo eu ensinar isso para vocês, porque hoje em dia vocês não vão estar fazendo isso. Tá? Vocês vão estar utilizando, se for o caso de vocês precisarem analisar uma carga circular como essa em vários pontos e não só no meio aqui, tá? Vocês vão ter que partir para o software, tá? Vocês vão partir para o software, seja um software que vocês mesmos façam, até uma planilha às vezes resolve, tá? Seja um aplicativo comercial, tá? Mas vocês vão ter que partir para um desses dois, beleza? Agora veja, tem situações em que você só precisa conhecer a tensão no meio mesmo. Porque, veja, é fato, e eu acho que já deve ter percebido até então, que a tensão máxima na vertical vai ser sempre no eixo aqui, né? No centro da circunferência. Tá? Então, existem casos que basta você conhecer essa tensão máxima aqui. Por exemplo, se você quiser saber o recalque, tá? Dessa fundação. Bom, você quer o pior recalque, tá? Você não quer saber do recalque na borda ser menor, você quer calcular o recalque máximo dela. E é isso que você vai considerar em projeto. Então você calcula a tensão máxima vertical aqui, que você sabe que é no centro, e calcula o recalque. Nós vamos fazer isso, tá? Em exemplos, beleza? E a gente vai comparar, tá? Agora veja, se você precisa conhecer os demais pontos, aí, cara, essa solução analítica não é a ideal, tá? Solicito para você, recomendo a você ou fazer um aplicativozinho ou comprar um comercial, tá bom? Tá, mas isso aqui é só a tensão vertical, tá? Você pode encontrar também a tensão radial e a tensão θ, que são iguais, tá? Para esse caso aí, tá? Devido à simetria do carregamento. Integrando, fazendo o mesmo procedimento aqui que eu expliquei acima, sendo que pegando a equação de sigma R e de sigma θ, tá? Aí você vai encontrar essa mesma posição, de novo, só dependente de Z, ou seja, para o centro da circunferência. Professor, e a tensão de cisalhamento? Tá? E a tensão de cisalhamento? Opa, RZ, eu acho. Se não me engano é RZ. As demais são zero sempre. Aí essa tensão de cisalhamento? Bom, no centro, nesse eixo que a gente está vendo, ou seja, no centro da circunferência, isso aqui vai ser sempre zero. Tá? Isso aqui para x igual a zero e y igual a zero, tá? E aí para um z qualquer, né?
vai ser igual a zero sempre, tá? Vai ser igual a zero sempre. Agora, se você pegar um outro ponto aqui fora do centro da circunferência, isso aqui não vai ser zero, tá? E aí você teria que utilizar esses outros métodos que eu estou falando para calcular. Fechado? Então, os valores fica limitado ao centro da placa, tá? E nesse ponto as tensões cisalhantes são nulas, tá? Nesse eixo aqui as tensões cisalhantes são nulas, perfeito? E aí eu tenho um ábaco aqui, ó, para se você quiser saber a tensão vertical, tá? Em qualquer ponto distante x, tá? Então é só você fazer x sobre z, e aí você tem esses valores aqui, ó, cada curva dessa é um x sobre z diferente, tá? Perdão, x sobre r, e você tem o z sobre r, tá? Sendo r o raio da circunferência, tá? Que são os valores aqui, ó, na vertical. Então, você vai selecionar a sua curva que você quer, a depender do seu x sobre r, vamos dizer que seja 3, x sobre r seja 3, tá? Você vai determinar o seu z sobre r, vamos dizer que seja 3 aqui também. Então, o seu valor aqui, ó, do coeficiente vai ser 3, tá? Em percentual, tá? 3%. Então, o acréscimo de tensão vertical, lembrando isso aqui é acréscimo de tensão vertical, tá? Vai ser esse valor, 3%, tá? Multiplicado pela carga inicial. Tá? Uma forma. Isso quando não havia computadores, difundido para todo mundo, isso era show, né? Isso aqui era o top de linha, facilitava muito as contas. Mas hoje em dia isso aqui fica muito defasado, tá? Não vou nem fazer exemplo aqui com isso, porque não vale a pena, tá bom? É perda de tempo. Aqui, ao invés de formato de aba, com formato de tabela, tá bom? Mesma ideia. Você calcula o x sobre r, calcula o z sobre r e acha, encontra. Tá? Agora veja, ambos esses tabelas são para tensões verticais, né? E para as outras tensões, aí teria que partir para outro método, tá? Eu não botei aqui no slide, beleza? Mas no material que eu estou mandando para vocês, tem, tá? No material, na bibliografia que eu estou mandando para vocês, fechado? E aqui também, quando você une a solução de tensão máxima com esse bulbo de tensão, facilita também, né? Então, porque você conhecendo as tensões verticais máximas aqui nesse eixo, né? Então você consegue estimar lateralmente quais são os níveis de tensões, beleza? Bom, e aí para um carga circular tem esse exemplozinho que a gente vai fazer em um vídeo separado, tá? E bom, nos próximos vídeos vocês têm acesso aí, beleza? Vou adiantar aqui a teoria, tá? Agora a gente parte para um novo caso, que seria o caso de um carregamento em uma área retangular, beleza? E aí a gente segue o mesmo princípio, pessoal, tá? Agora a gente vai ter uma areazinha dA que vai ser igual a dx vezes dy, perfeito? A gente vai ter que o carregamento Qzão vai ser igual a Qzinho multiplicado por essa área dA, ou seja, vai ser Qzinho vezes dx vezes dy, ok? E aí, ó, se eu tenho que sigma z, vou botar aqui, deixar um lugar melhor, vou botar aqui embaixo. Se eu tenho que sigma z lá pela teoria de Poussinet, né, vai ser 3 sobre 2π vezes o carregamento Q, vezes z ao cubo, dividido por r a quinta, tá? Rzão a quinta, tá? Então, quem é que vai ser Qzão? Então, na verdade, a tensão devido a essa pequena área aqui de carregamento vai ser quem? Vai ser dz, d sigma z, igual a 3 sobre 2π, vezes Q, vezes dx vezes dy, vezes z ao cubo, dividido por r a quinta, tá? Que é isso que tem aqui, ó, x ao quadrado, raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é igual a r, tá? Então aí ó, fica r elevado a 5, né? E esse 2 vem da raiz lá, beleza? E aí se eu quero conhecer a tensão, tá? Devido a vários carregamentos infinitesimais desses, várias áreas infinitesimais desses, eu faço integral de d sigma z na área, né? Na área toda, né? Beleza? Então isso aqui vai ser, no final das contas, perdão pela falta de organização,
que vai ser a integral dupla de 0 até L, de 0 até B, Bzão, tá bom? De 3 vezes Q vezes Z ao cubo sobre 2π vezes R a quinta dx, dy dx. Tá bom? Então, integral dupla aí você resolve. Então, a gente vai chegar nessa equação aqui. Beleza? R3, R1, R2 e R3 estão descritos aqui, tá? Adição ao quadrado mais E ao quadrado. L é o comprimento da placa, tá? Não confunde com outro L lá de Boussinet. Bzão é a outra dimensão da placa, tá? E aqui é o raio, né? A distância em relação ao ponto, beleza? L ao quadrado mais B ao quadrado mais Z ao quadrado. Perfeitinho? O que mais que eu tenho para falar aqui? Tá. Da mesma forma que ocorre lá para a carga circular, a gente tem um problema. Veja, isso daqui tudo ó, só é função de Z. Apenas Z é uma variável, tá? L e B são valores fixos, tá? L e B são valores fixos. E Q também, né? Obviamente, que é o carregamento. Então, apenas Z é variável. Então, isso aqui varia apenas, né, com a profundidade. E aí você pergunta, então, professor, e aí qual ponto é esse que a gente está calculando? Então, qual ponto x e y a gente está calculando? Olha, é o vértice aqui, ó, onde x e y é zero, beleza? Então, a gente está calculando para qualquer ponto z quando x e y forem igual a zero. Então, é um dos vértices do retângulo. Um dos vértices do retângulo. Tá bom? Beleza. E aí, as demais tensões, tá, estão descritas aqui nessa equação, fazendo a mesma coisa, tá, pessoal? Pegando lá a equação de Boussinet e pegando para o elemento infinitesimal e integrando na área. Resta todas essas equações aqui para a gente, tá? E todos os valores referentes a quando x e y forem igual a zero, tá bom? Na bibliografia de vocês aí, tá? No Braha, ele apresenta de uma forma diferente, tá? E ao invés de ele apresentar as equações diretamente, ele apresenta a solução de Newmark, que é a mesma coisa, tá? É exatamente a mesma coisa. Ele só fez em função de dois coeficientes aqui para ficar mais fácil de criar ábacos e tabelas, tá? Então ele diz aqui, ó, que mzinho é a largura, a menor dimensão dividido pela profundidade, nzinho é a maior dimensão do retângulo da área carregada dividido pela altura, pela profundidade, tá bom? E aí você joga aqui nessa equação, você vai encontrar um fator I9, tá? E esse fator multiplicado pela carga inicial vai lhe dar a tensão nessa determinada profundidade Z, tá? Que você adotou aqui. Professor, mas qual a vantagem de utilizar isso? Tá? Apenas o fato de que tem tabelas e ábacos, tá? Para calcular isso daqui. Mas para mim ainda que utilizaria um Excel ou o Matcad para resolver, eu prefiro as equações diretas, tá? Além disso, isso aqui tem um defeito, tá? Ó, caso m ao quadrado mais n ao quadrado mais 1, ou seja, esse trecho aqui, ó, tá? Sem isso, vou pular isso aqui, tá? Esse trecho aqui, tá? Se ele for menor que esse termo aqui, então esse valor fica negativo, a tangente dá um bug aqui nessa tangente, tá? Dá um bug nessa tangente, eu vou mostrar aqui quando a gente for fazer um exemplo, tá bom? Então, para os casos em que esse valor for menor que esse daqui, a gente tem que pegar, ó, tirar esse colchete, acrescentar mais um π aqui fora da tangente, tá? E voltar com o colchete aqui, certinho? Então, para os casos em que esse valor aqui for maior do que esse aqui circulado, tá? A gente tem que acrescentar esse π, senão dá um bug aqui na equação e dá um erro. Perfeito? Então, eu não gosto, porque para automatizar isso aqui fica difícil, já que a gente tem que botar um if, né, na equação aí. Eu não gosto, tá bom? Então, mas fica aí disposto, que é isso que vocês vão encontrar na biografia básica de vocês, tá bom?
Aqui tem uma tabelinha com os coeficientes 9, tá? A depender do M e do N, beleza? Aqui um ábaco para a mesma função, a depender do M, tá? E do N aqui, cada curva dessa é um N diferente, tá? E o M a gente vê aqui nesse eixo X. E aí a gente acha o coeficiente 9 a partir desse eixo Y, tá bom? E também é possível calcular pela mesma solução, tá? A tensão, as tensões verticais no centro do trecho retangular, tá? Novamente, com a mesma ideia, tá calculando o M', o N', mas isso aqui fica meio inutilizável, porque para calcular no centro da placa, basta fazer composição de seções, né? Como assim? Aqui são a tabelinha, tá? Para calcular o I10, né? O coeficiente 10. O M' é 1 e N' é 1, tá? Por quê? Porque eu posso fazer composição. Se eu quiser em qualquer ponto, saber qualquer ponto a tensão, certo? A tensão vertical, eu posso fazer composição dessas 4 áreas, por exemplo. Esse ponto A é vértice desse elemento 1, é vértice desse elemento 2, do elemento 3 e do elemento 4. Então, para eu saber a tensão, o acréscimo de tensão nesse ponto A, tá? Basta eu calcular o acréscimo de tensões devido ao elemento 1, somar com o elemento 2, tá? Somar com o elemento 3 e somar com o elemento 4. Beleza? E mesma coisa no centro, né? No centro seria até mais fácil, porque no centro todos os elementos seriam iguais. Sendo iguais os elementos, então é só multiplicar o efeito de 1 por 4, né? Para o caso de tensões verticais, tá bom? Para o caso de tensões verticais. Isso aqui é tensão, tudo é tensão vertical, tá bom? Para o caso de tensões horizontais, tá? Seja na direção X ou Y, aí complica, tá? A situação. Complica a situação. Porque aí um efeito vai subtrair do outro. Aí você precisa ter uma noção boa do efeito que causa, tá? Quando a gente for fazer um exemplo, aí eu mostro exatamente para vocês como é que a gente vai fazer. Beleza? Bom, e aí, para concluir o conteúdo, nós vamos ter o último exemplo, o exemplo 3.6, que também deixaremos para fazer em um vídeo após. Beleza, pessoal? Então, a aula de hoje fica por aqui. Vimos esses dois casos para análise tridimensional, mas vocês veem que é uma situação muito limitada e você acaba tendo que fazer muitas adaptações do modelo para chegar no resultado adequado. Tá? Mas mesmo assim, nós vamos continuar com essa ideia, nós vamos fazer e vamos comparar com alguns softwares comerciais, tá? Dentro desses exemplos. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado e até a próxima.